Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. O capítulo 15 ele vai falar sobre a imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo. Vejamos que no capítulo anterior, Paulo ele falou a respeito da tolerância para com os fracos, ele falou sobre a liberdade e a caridade, e agora ele vai falar a respeito da simpatia e do altruísmo. Altruísmo é quando eu penso no meu próximo. E quando eu penso no meu próximo, eu estou imitando a Cristo. E quando eu tenho simpatia para com o meu próximo, da mesma forma, eu estou imitando a Cristo. Vejamos o que diz aí o texto. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Vejamos que Paulo, ele inicia o seguinte: nós que somos fortes, Paulo se colocava entre eles. Quem? Os fortes. Nós devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo ainda aqui está tendo em mente quem? Os irmãos que não comiam determinados tipos de alimentos, pois estes irmãos consideravam tais alimentos como impuros e que não deveriam comê-los, pois ao comê-los eles estariam pecando contra Deus. Claro que tinha outro grupo de irmãos que eles entendiam que o alimento não contamina ninguém, que tudo que a pessoa apresenta diante de Deus em ação de graças pode ser comido normalmente, sem nenhum empecilho. Esses eram o quê? Os cristãos fortes, porque eles acreditavam que todos os alimentos apresentados ao Senhor são lícitos, é lícito comê-los. Mas um outro grupo não. Então o que Paulo está aconselhando? Nós que somos fortes, inclusive Paulo, ele fala que os alimentos, todos eles não têm diferença nenhuma, mas tem outras pessoas que consideram de outra forma, que os alimentos, eles realmente têm diferença. Carne de porco, por exemplo. Outros consideram os dias, o sábado. Então Paulo diz, olha, nós que somos fortes, nós entendemos que não tem alimento diferente do outro, todos os alimentos são lícitos quando apresentados em ação de graças. Todos os dias são normais, todos os dias são santos diante do Senhor. Não há distinção entre um dia e o outro, mas tinha irmãos que não agiam dessa forma. E Paulo ele diz o seguinte: nós devemos suportar estes irmãos, suportar a tal ponto que não agrademos a nós mesmos. Não devemos agradar a nós mesmos, em função do meu irmão que é fraco. Olha o 2. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para a edificação. Então, se eu comer carne na presença do meu irmão, ou observar determinado dia, ou deixar de observar, ou julgar o meu irmão devido ao fato que ele observa um dia, ou come determinado tipo de carne, vai desagradar o meu próximo? E agindo dessa forma eu estarei destruindo o corpo de Cristo, que é a sua igreja? Então é melhor eu não cometer tal ato, eu não julgar o meu próximo. Por isso que, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Isto está escrito lá no livro do profeta Isaías. Verdadeiramente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o Senhor, sendo Deus, ele não agradou a si mesmo, mas ele veio e morreu em nosso lugar, porque nós éramos pecadores. Então, ele levou as nossas injúrias. As nossas injúrias caíram sobre a pessoa de Cristo Jesus. O que é injúria? Injúria é repreensão, é opróbrio. Ou seja, os nossos opróbrios, a nossa vergonha, a nossa repreensão, que deveria ser para nós, elas caíram sobre a pessoa do nosso Salvador, que é o Senhor Jesus. Olha o versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Então, dantes é o quê? Tudo que foi escrito anteriormente. Dantes é isso, anteriormente. Outrora também, a mesma coisa. Tudo que outrora, anteriormente foi escrito o quê? Para o nosso ensino. Para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando a salvação do Senhor. Nós estamos esperando o quê? A nossa redenção. Por isso que nós temos essa esperança, porque as Escrituras, elas nos ensinaram desta forma. E o 5 ele diz o seguinte: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo o quê? Segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando da unidade o quê? Da unidade da igreja. Todos têm que entrar aqui em concordância a uma boca, glorificando a quem? Ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que ele fala também é que o Deus de paciência. O que é paciência? Paciência é a tolerância, é a constância, é a capacidade de suportar e sem retroceder. Essa persistência com paciência, constância e perseverança e consolação. O que é consolação? Consolar é encorajar, é admoestar, é exortar. E ele diz o seguinte, que ora, o Deus de paciência, a capacidade de suportar sem retroceder, e a consolação, ou seja, o encorajamento, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, é Deus que vai nos conceder este sentimento de paciência e consolação, a capacidade de suportar o nosso próximo com a sua divergência teológica, muitas das vezes, é a capacidade de suportar ele sem retroceder e também consolar. Mas quem é que nos dá esta capacidade? É Deus. Por isso, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Pois o Senhor Jesus foi aquele que suportou tudo por nós. Ele suportou todas as coisas e não retrocedeu na sua caminhada. Quando ele veio aqui a essa terra, ele veio, suportou todas as lutas, todas as afrontas e jamais retrocedeu. Então, que esse mesmo sentimento que esteve na pessoa de Cristo Jesus, nós também tenhamos esse sentimento de paciência, de consolação. É a capacidade de suportar uns aos outros e entrar numa concordância a uma só boca, glorificando
ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa estadia aqui neste mundo tenebroso, ele tem um propósito. O propósito pelo qual nós estamos aqui é o seguinte, é que nós sirvamos ao Senhor, que nós obedeçamos a sua palavra, que nós o adoremos, que nós o amemos de todo o nosso coração e que durante essa caminhada aqui nessa terra, ela é difícil, ela não é fácil. Se alguém dizer que é fácil, ele estará mentindo, que não é fácil a nossa caminhada aqui com Cristo. Mas se Jesus estiver conosco, a caminhada se torna mais fácil, porque Ele estará nos ajudando. Mas é uma renúncia. Nós temos que suportar o nosso irmão que é mais fraco. Ou se nós somos mais fracos, nós temos que suportar o nosso irmão que é mais forte. Porque cada um tem uma interpretação, desde que essa interpretação não transgrida os princípios doutrinários da palavra de Deus. Mas no que se diz respeito a comida, bebida, dias mais santos do que o outro, nós temos que suportar os nossos irmãos. E, olha o 7, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Assim como o Senhor Jesus, ele não fez distinção, todos quantos vieram até a pessoa do Senhor Jesus foram recebidos. Independente se ele era um fariseu observador da lei ou se era uma prostituta que nem talvez conhecia direito a lei, ou se era um gentil que não sabia nada a respeito do Deus de Israel. Todos estes que vieram até a pessoa do nosso Salvador, Jesus os recebeu. Então, nós também devemos fazer o mesmo, receber uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Como eu disse, tudo é feito para a glória do eterno Deus. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Veja aí o 8, ele está falando, digo, pois, que Cristo foi o quê? Foi constituído o quê? Ministro. O que é ministro? A palavra ministro, ela é uma palavra grega, que é diaconia, ou diáconos. Ou seja, Jesus, ele veio para ser servo, ele veio para servir, ele veio para ser servo. E diz aqui que ele foi servo da circuncisão, porque, na verdade, Jesus, ele veio cumprir a lei. E ele a cumpriu. Portanto, ele foi circuncidado ali em Jerusalém, para que se cumprisse toda a Escritura divina. Ele foi levado ao templo, ele foi apresentado no templo, ele foi circuncidado ao 8º dia para cumprir, por causa da verdade, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Quem são os pais aqui? Abraão, Isaque e Jacó. São os pais da nação. E Deus, ao chamar Abraão, ele fez uma promessa, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus, ele chama Abraão, faz essa promessa de que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, claro que apontando para Jesus. Então, após Abraão receber essa promessa, ele foi circuncidado, para deixar bem claro que Abraão ele tinha uma aliança com Deus. E a evidência física de que realmente Deus tinha uma aliança com Abraão foi feito o quê? A circuncisão. Então, agora Jesus veio e cumpriu a lei, por isso ele foi circuncidado por causa da verdade, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Veja então que ao cumprir a lei, ali a lei da circuncisão, Jesus ele estava confirmando uma promessa que foi feita a Abraão e que através de Jesus
agora também os gentios, eles poderiam o quê? Louvar o Senhor. Eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Então o nome do Senhor seria louvado entre os gentios através do serviço de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, no seu ministério terreno. O versículo 10 é o seguinte: e outra vez diz, alegrai-vos, gentios, como seu povo. Ou seja, está lá em Deuteronômio 32, 43. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos teus servos, retribuirá com vingança os teus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Então, olha, cantem de alegria, ó nações, com o povo dele. Quem que é o povo de Deus? A nação de Israel. Então, as nações, juntamente com o povo de Israel, eles cantariam de alegria. E outra vez, lá no Salmo 117, 1, aí Paulo ele cita, outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. É o que está escrito lá no Salmo 117, versículo 1. Louve o Senhor todas as nações, exaltem-lhe todos os povos. E outra vez, olha aí, outra vez, ele vai citar várias passagens. Ele cita Deuteronômio 32, 43, ele cita Salmo 117, versículo 1, e agora ele vai falar a respeito do profeta Isaías. E outra vez de Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Olha aí o que diz. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé. Quem que é a raiz de Jessé? Jesus. Aqui está falando de Davi. Porque Jesus ele veio da linhagem real, da linhagem de Davi. Por isso que muitas vezes ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Jesus veio da linhagem real. E Jesus ele é da tribo de Judá. E pode ver que de Judá veio Davi. Então, ele é o leão da tribo de Judá e da tribo de Judá vieram os reis. Por isso que Jesus ele é rei por descendência, que ele é da linhagem real. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque ele não era levita, ou melhor, ele é anterior aos levitas. Ele é do período de Abraão, mas mesmo assim, Melquisedeque ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso que em Hebreus fala que Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque não era da tribo de Levi, mas foi considerado sacerdote. Então, na verdade, Jesus ele no seu ministério terrenal ele foi profeta, ele foi rei e ele foi sacerdote. E versículo 13, olha o que diz o versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então veja que esses 13 primeiros versículos, ele está falando ainda a respeito que da simpatia, está falando do altruísmo e a imitação a Cristo. Pode ver que ele está citando aí sempre a pessoa de Jesus e depois ele fala a respeito do que Jesus fez e ele fala dos povos, dos gentios que seriam alcançados através de quê? Através do ministério de Jesus, porque Jesus veio aqui nessa terra com um propósito, ele veio com o propósito de salvar a humanidade, não somente salvar o povo judeu, mas ele veio também para salvar todos os gentios e também judeus, porque agora judeus e gentios eles estão unidos debaixo da cruz de Cristo. E ao serem unidos debaixo da cruz de Cristo, eles formam o quê? Um novo povo, que é a igreja do Senhor Jesus. Esta igreja que foi comprada e lavada no sangue do Senhor Jesus. Por isso que lá no início desse capítulo 15, fala que o Senhor Jesus é o que foi ministro, ele foi servo, é diaconia. Jesus veio para servir, porque ele sendo Deus, ele abriu mão de toda a sua divindade, ou seja, da sua glória.
Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de todo o poderio como Deus e veio até essa terra e se fez homem. Ele se fez como um de nós, sofrendo as mesmas tentações, as mesmas agruras desta vida, passando pelas mesmas tribulações que nós aqui passamos. Para quê? Para que pudesse nos salvar. Para que pudesse não somente salvar o povo judeu, mas que pudesse salvar também a todos os gentios que o esperavam. Então veja aí, olha, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Interessante esse versículo, porque Deus havia feito uma promessa ao pai Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei meditando aí a partir do versículo 14. O 14 em diante vai falar do ministério de Paulo aos gentios. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.